Olá, vamos a mais um vídeo do canal Petrofoco, né? Dessa vez a gente vai resolver as questões 14 e 15, ou seja, a quarta e a quinta questão da prova de conhecimentos básicos da Transpetro, de 2018. Esse vídeo, como eu já falei, serve para outros cargos que não só os cargos de nível técnico, como também alguns que apresentam como conteúdo da, da prova, né, matérias relacionadas à matemática básica. Bom, a questão 14. O diagrama a seguir mostra a preferência de lanche de 200 entrevistados. Tá? O que importa é esse número, 200. Tá? Pizza, hambúrguer, fritas e cachorro-quente. Provavelmente ele vai querer saber o cachorro-quente. Vamos lá. O número de entrevistados que prefere cachorro-quente então, sabemos que é em termos percentuais. Né? Então vamos lá. Um quarto dessa área aí, né, é definida pelas pessoas que preferem hambúrguer. Né? Por quê? Por causa desse ângulo reto ali que aparece. Deixa eu botar no apontador aqui. Esse ângulo reto aqui que aparece, né? Quer dizer que isso aqui é um quarto, né, da pizza aqui. Então, da pizza, o gráfico pizza, né? Nada a ver com essa pizza aqui. Então, o que acontece? Isso aqui é 25%, um quarto, né? Bom, essa fatia aqui vai ser 100%, que é o todo, menos cada uma das parcelas, né? 100 menos 30, menos 25, menos 35, que dá 10%. 10% de 200, né, dá 20 entrevistados preferem cachorro-quente. Então a resposta é a letra A. Bom, essa é uma questão de conjuntos e de razões e proporções, tá? Ela dá uma noção de conjuntos, né, do conteúdo da prova, né, e além de proporções, percentagem, né, enfim, dá pra chamar de, tem outras denominações, né. Eu considero muito fácil essa questão, ou seja, essa questão é uma questão dada que dá para fazer em 30, 40 segundos, né? Foi o tempo que eu gastei aqui para explicar para vocês. Bom, a 15ª questão, um prisma triangular regular, né? Vamos lá, o que é um prisma triangular regular reto? Né? É aquela figura geométrica, né, que ela tem como base um triângulo, né, um triângulo equilátero, né? Aqui tá em perspectiva, então ele parece que não é um triângulo que tem os três lados iguais, mas é para ser um triângulo equilátero, né? E nele inscreve-se um cilindro reto, né? De modo que a base do cilindro seja o círculo inscrito na base. Ou seja, esse círculo aqui, né? Ele tá como aqui tem um triângulo equilátero, né? Entendam que essa figura aqui, vista de cima, tem essa cara aqui, ou seja, ele é um triângulo equilátero, né, com três lados iguais, e dentro dele tem um círculo inscrito, né, quer dizer, se está inscrito, está dentro, né, mas, né, porque tem um círculo circunscrito, que é quando o círculo está por fora, né. Então esse cara aqui ele tá dentro e em um ponto ele toca um ponto da circunferência toca nessa face aqui, outro nessa e outro nessa, né? Bom, e ele quer saber, né, se a área lateral do prisma é x e a área lateral do cilindro, né, que é esse cara aqui de dentro, né, ou esse cara aqui de dentro, é y, qual é a relação y sobre x? Beleza, então vamos lá. Bom, primeiro, a área lateral do cilindro, né, é dada pelo comprimento, por esse comprimento aqui, vezes essa altura. Ah, desculpa, falei trocado aqui. Vamos lá. A área lateral do cilindro, né, é a circunferência vezes a altura. Né, porque a circunferência, lembrem, né, isso aí é básico lá da geometria espacial. Né? A área da circunferência, desculpa, o comprimento da circunferência, ou perímetro, né, é 2πr, né, não confundam com a área, que é πr ao quadrado, mas aqui é 2πr, vezes a altura. Então a gente tem a área lateral aqui do cilindro, descontados o topo e a base. Né? Se eu tivesse que somar o topo e a base, eu teria que somar mais duas vezes πr ao quadrado, né? Porque aí é πr ao quadrado aqui em cima, mais πr ao quadrado aqui embaixo, 2πr ao quadrado. Então a área lateral do cilindro é 2πr vezes h, beleza. E a área lateral do prisma? Então vai ser essa altura vezes esse lado aqui. Né? Esse lado que é esse aqui, ok? Então seria 3 vezes o lado vezes a altura. Beleza. E y sobre x? Né? A gente sabe, né, que se
Se eu pegar, se eu tenho que, eu quero saber a proporção entre as áreas lateral de uma figura e da outra, né, eu tenho que pegar um e dividir pelo outro. No caso, o y, né, que... Cadê o y? O y é a área lateral do cilindro e x é do prisma. Então eu pego a do cilindro, que é essa aqui de cima, 2πrh, dividido pela área do prisma, que é 3lh. Né? Eu corto H com H, né? Então eu tenho 2πr sobre 3L. Tá, mas agora eu preciso saber o R em relação ao L, né? Ou seja, esse R aqui em função desse L aqui, ou vice-versa. Tá? E aí a gente tem algumas propriedades dos triângulos equiláteros e também de figuras inscritas, que diz aqui, por exemplo, que esse raio aqui, né, ele equivale a 1/3 dessa distância entre esse vértice aqui, né, e o centro dessa face, né, que vai formar dois triângulos retângulos. Né? Então o que acontece? Então eu tenho aqui R e daqui até aqui eu tenho 2R, que é a mesma coisa que isso aqui que eu estou desenhando aqui, 2R daqui até aqui, como 2R daqui até aqui. Ou seja, esse ponto aqui está bem no meio, bem no centro, não só do círculo, como também do triângulo. Né? Então, se eu considerar que isso aqui é um triângulo retângulo, né, eu tenho que a hipotenusa aqui ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? No caso, então, 2R, tudo isso ao quadrado, é igual a R ao quadrado mais L sobre 2, tudo isso ao quadrado. Tá? Não é L sobre 2 ao quadrado ou L ao quadrado sobre 2. Né? É L sobre 2, entre parênteses, ao quadrado. Porque eu tenho que elevar tudo isso aqui ao quadrado. Se eu levar só em cima ou só embaixo, já vou cometer um erro. Da mesma forma como aqui, eu tenho que levar o 2 e o R tudo junto ao quadrado. Ok? Bom, fazendo isso aqui, se eu elevo um produto, né, ou seja, uma multiplicação ao quadrado, eu tenho que elevar ao quadrado cada um dos fatores, né, e continuar multiplicando eles. Ou seja, 2r ao quadrado, tudo isso ao quadrado, fica 2 ao quadrado, 4, vezes r ao quadrado, Né? É igual a r ao quadrado, mais aqui é a mesma coisa. Como é uma divisão, então eu elevo ao quadrado tudo que está dentro dos parênteses. Né? Então fica L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Então L ao quadrado sobre 4. Simplificando isso aqui, eu passo R ao quadrado para o outro lado, 3R ao quadrado igual a L2 sobre 4. Passando, para que eu tenha uma relação entre R e L, né, que é o que me interessa, eu passo o L para o outro lado, né, eu passo dividindo, né, então ele está multiplicando aqui, ele passa dividindo, ele está no numerador, ele passa para o denominador, e o 3 que está no numerador aqui passa para o denominador. Então fica R ao quadrado sobre L ao quadrado é igual a 1, porque aqui, quando o L ao quadrado veio para baixo, né, fica 1 aqui em cima, fica ele sozinho, o 1, né, no caso. Né, e o 3 passa embaixo multiplicando 4. Então R ao quadrado sobre L ao quadrado é igual a 1 sobre 3 vezes 4. Seria 1 sobre 12, mas eu mantive assim pelo seguinte. Né, para eu chegar na relação R sobre L, que é o que eu preciso para substituir nessa equação aqui, eu tenho que fazer a raiz quadrada disso aqui. Então o que acontece? Né? A raiz quadrada de um lado é igual a raiz quadrada do que tem do outro lado. Ou seja, se eu tenho aqui x e aqui eu tenho outros números para não confundir com esse x e y. Sei lá, aqui eu tenho a, aqui eu tenho b. Se eu tirar a raiz de um lado, é igual a raiz do outro, já que a é igual a b, né? Ou a é igual a, vamos dizer assim, né? Falando de igualdade, né? Então, se eu tirar a raiz de um lado, tem que ser igual a raiz do outro. Então, eu tirei a raiz. Quando eu tiro a raiz de r ao quadrado sobre l ao quadrado, vai ter r sobre l. Né? E a raiz disso aqui vai ser a raiz de 1 em cima, que é 1. Embaixo, eu vou ter raiz de 3 vezes 2. Raiz de 3 vezes raiz de 4. Né? Porque a raiz de 12, né, tipo assim, é um número que eu não vou ter uma raiz exata. Aí convém, né, que a gente trabalhe com a menor parcela, né, que a gente consiga decompor esse número, né, para que a gente tenha, por exemplo, raiz de 4 é 2, então raiz de 4 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. Né? Aqui eu inverti a ordem só para ficar mais apresentável, vamos dizer assim, essa forma de escrita. Né? Então, se eu for substituir aqui no meu y sobre x, né, que é o que ele quer saber, né, eu tenho 2πr sobre 3l, 2πr sobre 3l, então é 2π sobre 3, r sobre l, que é 1 sobre 2 raiz de 3. Aí aqui, eu podia ter essa resposta aqui, 2π vezes 1, 2π, 3 vezes 2, 6 raiz de 3, podia. Tá?
Só que o raiz de 3 no denominador vamos assim, tem uma apresentação mais feia, né? Entre aspas, né? Não é muito indicado, vamos assim. Não está errado, tá? Só que para isso existe, tanto é que tem respostas que a raiz de 3 está no denominador, né? Só que se você for procurar aqui, não vão achar 2π sobre 6 raiz de 3. Ó, cadê o 2π sobre 6 raiz de 3? Não tem, né? Porém, existe uma coisa chamada racionalização. Outra coisa, eu corto 2 com 2, né? Porque eu tenho 2 no numerador e 2 no denominador. Tem que cuidar na hora de cortar, tá, pessoal? Só pode cortar quando eu estou multiplicando coisas, né? Se eu tenho uma soma aqui, por exemplo, ou em cima ou embaixo, eu já não consigo fazer isso, tá? Mas, como é que eu racionalizo para tirar o radical, ou seja, o símbolo de raiz quadrada aqui de baixo? Eu tenho que multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Por que raiz de 3 sobre raiz de 3? Porque raiz de 3 sobre raiz de 3 é igual a 1. Né? Então, se eu multiplicar qualquer coisa por 1, é aquilo mesmo. Então, só que quando eu faço isso, eu anulo esse radical aqui de baixo. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é 9, né? Porque, né, na verdade, o que acontece... Desculpa, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 9 é porque eu estou multiplicando por 3 aqui. Por que raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3? Né? Porque, né, exatamente pela definição, né? Tipo assim, se eu tiro a raiz daquele valor, né, quer dizer que ele vezes ele mesmo é 3. Então, ele vezes ele mesmo é 3. Né? Então, tá aqui, né, o 3 embaixo ficou 3, né, vezes 3, 9. Então, fica π raiz de 3 sobre 9, que é o que tem aqui. A resposta correta é a letra C. Eu classifico essa questão como uma questão difícil, tá? É uma questão que envolve geometria espacial e geometria plana. Né? Geometria espacial para entender essa figura aqui, geometria plana para calcular a questão das áreas a área de uma figura espacial. Eu diria que é geometria espacial, tá? Apesar de que usa base vezes altura para saber a área desse retângulo, né? Mas aqui envolve propriedades dos triângulos, tal, que convém que se conheça, né? Isso aí se estuda na geometria plana. Né? É uma questão relativamente difícil, tá? Eu demorei uns 4 minutos e meio para resolver ela, usando as equações corretas, né? Seguindo esse roteiro aqui. Né? Se eu tiver que deduzir, se eu não lembrar exatamente que esse cara aqui é igual a 2 vezes, metade desse comprimento aqui, se eu for por outros caminhos, que eu posso até calcular pela altura ou seja, essa distância desse ponto até esse ponto, que tem equação também para isso, eu posso deduzir por trigonometria, eu vou demorar mais ou menos 6 minutos e meio a 7 minutos. Então, o ideal é que a gente esteja com isso na ponta da língua, né, para na hora da prova resolver rápido, né? Bom, que dicas eu dou aqui especificamente sobre esse assunto? Estudem as relações entre círculos e triângulos inscritos e circunscritos. Aqui o exemplo, né? Um triângulo com círculo inscrito e com círculo circunscrito, né? Nesse caso aqui o raio, aqui por exemplo o raio é 1/3 dessa altura aqui, dessa distância aqui entre esse ponto, esse vértice e o meio do lado aqui. Né? E como ele é um triângulo equilátero, ou seja, com os 3 lados iguais, né? Os ângulos então nos vértices são iguais, né? Isso vale também para essa linha aqui e para essa altura aqui. Né? Se eu for pegar um círculo circunscrito, né? Eu já tenho aqui que o raio é igual a 2/3 dessa altura e não 1/3 como está aqui. Né? Enfim. Isso aqui vocês podem brincar à vontade com isso aqui. A gente poderia falar meia hora só sobre esse assunto. Né? Não é o objetivo aqui. E a sugestão é fazer exercícios de racionalização, né? Que é colocar o radical no numerador, né? Para que se tenha tipo assim, uma fluidez assim, na hora de fazer a prova, na hora que aparecer coisa desse tipo, para vocês exercitar mesmo, pessoal, porque a prova de matemática, ela derruba muita gente. Então, se vocês aprenderem a lidar com a prova de matemática, vocês vão deixar muita gente para trás, beleza? E até por enquanto, né, muito obrigado, né? E não esqueçam de compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Um abraço.